Pai do Senhor Jesus, para todos, que Deus venha abençoar tremendamente cada um, que nós possamos ser cheios da graça e do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Meus irmãos, nós iremos trabalhar dentro de um texto, para deixar a base de uma pergunta que foi elaborada no livro de Mateus, no capítulo de número 16 e do versículo 18. Nós temos algo importante nesta passagem. E a pergunta é: a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela está firmada, ela foi alicerçada em Pedro, quando o texto ele é bem claro, quando o texto do livro de Mateus ele diz, eu estou usando a Peshitta, que ele diz assim: eu também lhe digo que você é rocha, e sobre esta rocha eu construirei a minha congregação, e a porta do Seol não prevalecerão. Mas quando nós pegamos outra versão, diz: você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e a porta do inferno, ela não prevalecerão. É bom nós lembrar, quando nós analisamos aqui o livro de Mateus, Mateus, segundo o texto que está no livro de Mateus, capítulo 9, verso 9, Mateus ele trabalhava como cobrador de imposto, né? Então, ele se torna um talmidim. Porque ele recebe uma vocação, ele é vocacionado por Cristo, por Jesus, como está registrado no texto, tanto de Mateus, quanto também em Marcos, que nós vamos ver esse registro, e também no livro de Lucas, né? Mateus 10 primeiro, nós vamos enxergar esse ponto de vista. Outra coisa importante quando nós analisamos aqui, o livro de Mateus, ele escreveu para os fariseus, Marcos para os gentios, e Lucas para os saduceus, e Ioxana, ou João, como nós conhecemos, ele escreve para os essênios, né? A pergunta feita e elaborada aqui, que nós queremos trabalhar aqui, é: o que é que Cristo, através deste conteúdo, ele se refere, ou ele estava dizendo? Segundo a linha do catolicismo, eles faz uma mistura entre duas palavras gregas. Quais são elas? Petro e Petras. Então eles conseguem fazer
esta mistura de Petrus, ele mistura com Petras. Então, segundo ele usa esta linha, eles acreditam que a igreja foi alicerçada através de Pedro, né? E que lá na frente, segundo a linha deles, do catolicismo, eles acreditam, alegar que Pedro foi o primeiro papa, né, vocacionado no meio dos apóstolos. Este também é um assunto que nós podemos falar em outra ocasião, mas a questão aqui é: o que é que significa, quais são os significados dos originais do livro de Mateus, capítulo 16 e do versículo 18. O que é que Jesus ele queria tratar com aquele assunto? Vamos lá, vamos entender o texto. Vamos ler mais de novo uma vez o texto. Eu também lhe digo que você é rocha. Jesus está citando, pronunciando para Pedro, né? E sobre esta rocha eu construirei a minha congregação, e a porta do Seol, que é uma palavra vocacionada para o inferno, não prevalecerão. Meus irmãos, como é que nós vamos desvendar esse texto aqui? O que é que esse texto ele está tratando aqui, dentro de uma base bíblica e de um conteúdo bíblico? Primeiro ponto, Pedro aqui, ele entende que a mensagem de Cristo, será que ele entende que ele seria o alicerce de todas as igrejas? Será que era isso que Cristo estava querendo dizer para Pedro? Pedro, você é a pedra fundamental do cristianismo, da igreja. Seria isso o que Cristo, o que Jesus estava querendo deixar para Pedro? Não. O texto ele não está falando isso. Primeiro ponto, vamos analisar alguns detalhes importantes. Quando o texto diz aqui, quando a palavra é proferida para Pedro, a palavra Pedro é Petros. E Petros significa pequena pedra. Olha só. Então, se a palavra Pedro significa Petros, e Petros significa pequena, Petro é pequena pedra. E nós vamos ver algo interessante aqui. Olha o que é que diz no livro de João, olha só, 1:42. E o levou Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então perceba que há uma mudança de um nome que vem com seu significado. Jesus diz: você é Cefas. Cefas significa Pedro. E aqui Jesus diz Pedro, que tem por significado no grego, que tem por significado aqui a palavra Pedro, que quer falar Petros, que significa pequena pedra.